Hoje eu vou me desafiar a fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, que é fazer um desenho que o personagem está com o rosto pintado. E a primeira coisa que eu tinha que fazer era procurar uma referência que o rosto estava pintado e que estava em alta qualidade. E na hora de escolher a referência, eu já tinha um personagem em mente. E o Joker é o personagem perfeito, ele tem uma cara pintada, tem muitas referências em alta qualidade e tem um rosto carismático, então já foi desse personagem que eu fui procurar as referências. E depois de muito procurar, finalmente eu achei a referência perfeita. E essa referência atendia todos os meus requisitos, pois ela estava em alta qualidade, era o personagem que eu queria, então já foi ela mesmo que eu fui desenhar. E depois disso, o próximo passo era começar o desenho. E depois de achar a referência, eu já fui começar a fazer o esboço, que eu fiz com o método grid. Inclusive é muito fácil de fazer, se vocês quiserem um tutorial aqui no canal, comente aqui embaixo. E agora com o esboço pronto, bora pra pintura. E logo no início da pintura eu já fui vendo a experiência de como é desenhar assim, por causa que nas peles normais a gente usa muito marrom, canela. Já nessa pele não, eu usei mais tons como cinza quente, cinza escuro, sépia e cores assim nesse tom acinzentado que é a pele dele. E nas partes azuis eu fui fazendo usando o tom de sépia, cinza e jogando tons de azul, cobalto, azul marino, azul normal, né? E nas partes vermelhas a mesma coisa, só que com os tons de vermelho, vermelho escuro, e assim eu fui fazendo toda a pele. Eu confesso que eu pensei que ia ser mais difícil. Quando eu comecei eu vi que não era tão difícil assim, tava sendo uma experiência bem legal, tava sendo fácil, tava lembrando muito o jeito de fazer desenhos preto e branco, né, que você não usa tantos tons, é mais tons de cinza, cinza quente, sépia. Na pele toda foi praticamente esses tons que eu usei, tirando as partes coloridas. E no olho, esse olho dele é bem estranho, né, tem um tom bem avermelhado, né, mas aí eu fui usando cores de vermelho, laranja, rosa chiclete, eu consegui chegar nesse tom aí. E para fazer efeito na pele eu utilizei muito a borracha elétrica, e nessas manchas mais escuras eu usei o sépia e em alguns momentos o preto. E assim eu fui fazendo toda a pele, a parte vermelha eu só passava vermelho, laranja, sépia nas partes mais escuras, passava em algumas partes para saturar mais o 008 da caixinha de tons de pele da atriz. Que se você não tiver, você pode passar o Bordeaux também, é o mesmo tom praticamente, é o vermelho bem avermelhado. Inclusive eu recomendo bastante vocês terem a caixinha de tons de pele da Multicolor e da Tris, por causa que o da Tris você vai conseguir 008, vai conseguir tons amarelados, igual nesse dente aí. Eu usei o marrom, o sépia também em algumas partes, usei amarelo. Mas os tons amarelados que eu usei foram da Multicolor e da Tris. Então é muito bom vocês terem esses lápis assim. E agora, partindo para o final do desenho, eu já fui pelo cabelo, que eu confesso que eu também estava um pouco preocupado, que eu não sou muito acostumado a fazer cabelos coloridos. Mas aí nesse cabelo eu fui primeiro demarcando as partes mais escuras com preto, e aí fui passando verde por cima e verde escuro, verde musgo, né, em algumas partes, o sépia também, e aí eu fui formando o efeito do cabelo. E no fundo, as partes mais escuras, eu usei muito o marcador preto que eu tenho aqui, para não gastar o lápis preto. E vocês podem perceber que esse fundo ele é bem escuro, só que ele tem algumas partes que tem o tom mais azulado e mais avermelhado. Assim eu fui nas partes que era só preto, eu fui passando marcador, e aí com preto eu fui fazendo degradê e passando o lápis por cima. E aí eu fui apertando mesmo nas últimas camadas, e aí eu consegui chegar nesse efeito assim. E aí depois disso foi só indo terminando o cabelo daquela forma que eu falei. E nas partes que tem mais brilho eu fui passando a borracha elétrica e voltando com verde bem clarinho. Aí pode ser o verde folha, pode ser o verde claro mesmo, vai da escolha de cada um. E na parte da pele assim, eu fui apenas passando marrom, o 008 da atriz, óculos queimados, é bastante,
E preto mesmo e sépia nessas partes assim que é bem escuras, né? E na parte do vermelho eu fui fazendo degradê do marrom, sépia, preto pro vermelho. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Fique com Deus e até a próxima.